paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesse momento. Mais um vídeo, mais um momento espiritual onde podemos dedicar um tempo, um momento para meditar naquilo que Deus falou, meditar naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra e na palavra profética, onde podemos dedicar um tempo aqui para especialmente entender um pouco melhor o plano da salvação para a nossa vida. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que estejam gostando do material e faço votos de que a sua vida espiritual seja transformada através do poder do Espírito Santo. Capítulo 14 do livro O Grande Conflito, Progressos na Inglaterra. O texto base para a nossa meditação encontra-se em Jó, no capítulo 9, e o verso é o verso 2. Eu gostaria de ler para você. Ele diz o seguinte: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Que tremenda declaração de Jó. Como o homem pode ser justo para com Deus? Você vai entender do que eu estou dizendo ao longo desse vídeo. Aprecie aí nesse momento. Vários nomes se destacaram quando falamos no progresso da reforma lá na Inglaterra. Já fizemos um vídeo falando sobre talvez o mais proeminente, o mais conhecido de toda a reforma na Inglaterra, que foi o Wycliffe. O Wycliffe foi a estrela da manhã, como nós dissemos. Entretanto, teve uma outra pessoa que foi muito importante na reforma da Inglaterra. O nome dele era Tyndale. Tyndale foi aquele que completou a obra de Wycliffe na tradução da Bíblia para os seus contemporâneos. E essa tradução ela era totalmente liberta, vamos dizer assim, de erros que eram admitidos nas versões latinas, como a gente comentou um pouquinho também no vídeo anterior. Vejam que outra pessoa importante que nós podemos destacar, e mais uma vez eu estou destacando apenas algumas pessoas e fazendo um breve resumo mesmo da vida delas, é John Knox. Ele foi um pregador na Escócia. Veja o que esse homem dizia. Está no livro O Grande Conflito, na página 251. Ele dizia o seguinte: a palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer obscuridade em um lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares, explica a obscuridade de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente se conservem na ignorância. Olha que declaração de John Knox. Ele diz assim, que a palavra de Deus é clara. Se existe alguma coisa que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está estudando nesse momento que para você ainda não é claro, que parece que está obscuro, procure mais, pesquise mais, porque em outro local, assim como dizia John Knox, a Bíblia se tornará clara para você. Porque o Espírito Santo, ele não pode se contradizer. Então, ele não se contradizendo, o que acontece? Ele vai em outros lugares claramente revelar para você a verdade bíblica. A não ser que nós queiramos obstinadamente nos conservar na ignorância. Aí não há muito o que Deus também fazer. Mas duas pessoas que nós não podemos deixar de destacar em toda a história da Reforma, e que foram realmente pessoas muito proeminentes, foram os irmãos Wesley, John e Carlos Wesley. Esses homens eram fiéis, sinceros no desejo de serem aprovados por Deus. Entendam isso. Eles eram muito sinceros e eles tinham um forte desejo de serem aprovados por Deus. Eles foram ordenados ao ministério e eles foram então enviados em missão para a América. Interessante que nessa viagem eles foram postos diante da morte, porque teve um problema ali, quase chegaram a naufragar. E quando eles estiveram diante da morte, eles perceberam uma coisa: eles não tinham paz com Deus. Apesar de todas as obras meritórias que eles faziam, de todo o esforço para serem aprovados por Deus, eles sentiram no seu coração, naquele momento, diante da morte, que eles não tinham paz com Deus. Entretanto, nessa viagem, também tinham outras pessoas. E entre elas nós vamos destacar aqui os morávios.
eles tinham uma paz e uma tranquilidade no coração que os irmãos Wesley não conseguiram entender. E eles quiseram saber o porquê daquela paz. E aí eles foram conversar com os moráveis e eles entenderam que, por que os moráveis tinham aquela paz no coração? Porque eles não confiavam nas suas próprias obras, não confiavam no seu próprio esforço para serem salvos por Deus, para serem aprovados por Deus. Eles confiavam em Jesus. E aí eles falaram, uau, isso é tremendo. É isso que eu estou precisando. E aí então eles tiveram contato de forma mais profunda com os morávios dos cultos que eles faziam, a ponto deles dizerem que parece que eles estavam vivendo lá no tempo do apóstolo Paulo, lá no tempo de Pedro. Está lá na página 255. Enfim, em um desses cultos, eles ouviram uma declaração de Lutero em uma dessas reuniões. E eles sentiram então o coração deles bater de forma diferente. E eles entenderam então que somente por Cristo eles poderiam alcançar a salvação, e não por meio de suas obras meritórias. Então, a partir daquele momento, a vida deles foi transformada. E eles passaram a pregar então agora a justificação pela fé. Obedeciam somente à fé. Eles confiavam exclusivamente na salvação oferecida por Deus, apropriada por meio da fé, e não nas suas obras meritórias, como se eles já tivessem alcançado alguma coisa. É dito sobre eles, sobre John Wesley, mais especificamente no livro trata dele, na página 256, o seguinte, que ele continuou com a sua vida austera e abnegada. Agora, não como base, mas como resultado da fé. Não como raiz, mas como fruto da santidade. É interessante que quando nós vemos uma pessoa que ela era muito austera para tentar alcançar a salvação, e agora ela entende que a salvação é concedida ao crente pela graça de Cristo, e nos apropriamos dela por meio da fé, que não são nossas obras que vão nos salvar, poderíamos imaginar que agora Wesley abandonou a guarda da lei. Ah, não precisa mais fazer obra, então não vou mais, não preciso mais guardar a lei. Pelo contrário, continuou com a sua vida abnegada, uma vida de obediência, e é dito sobre ele o seguinte: todos os requisitos desta lei devem continuar vigorando para toda a humanidade, e em todos os tempos, não dependendo isto do tempo ou do lugar, nem de qualquer outra circunstância sujeita à mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e da imutável relação existente entre um e outro. Olha que interessante. John Wesley, ao entender que ele era salvo pela graça, ele não abandonou a lei. Ele entendeu que todos os requisitos da lei ainda estavam em vigor e deveriam continuar em vigor para toda a humanidade, não dependendo isso nem de lugar, nem de tempo, nem circunstâncias sujeitas à mudança. Porque a lei de Deus, ela depende do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. John Wesley, portanto, ele advogou a perfeita harmonia entre a lei e o evangelho. Que tremendo isso. É dito dele ainda na página 264, que enquanto pregava o evangelho da graça de Deus, Wesley, a exemplo de seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Irmãos, não foi isso que Jesus veio e fez? Quando os judeus falavam assim que Cristo estava transgredindo o sábado, Cristo falou, não estou transgredindo o sábado, na verdade eu estou exaltando o sábado e fazendo aquilo que se deve fazer no dia de sábado. Vocês dizem que eu não posso curar no dia de sábado? Onde está escrito que eu não posso curar no dia de sábado? Eu sou o Criador, eu tenho poder. Como que eu não vou curar? Eu estou trabalhando até hoje, Jesus Cristo. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Tanto é fato que vocês estão vivos. Se eu tivesse parado de trabalhar, a humanidade tinha morrido. Então Cristo fala assim, é lícito fazer o bem no dia de sábado. Então Cristo ali não estava transgredindo o mandamento, não estava deixando o mandamento de lado. Pelo contrário, Cristo estava exaltando a lei, colocando ela no seu devido lugar. Irmãos, a nossa pregação deve ter o mesmo equilíbrio que teve a pregação de Wesley, seu irmão também. A graça, entendam isso, grave isso no seu coração. A graça nunca, jamais, em qualquer momento da história, libera o pecador
para continuar obedecendo a lei. A graça, eu vou repetir, nunca em momento algum libera o pecador de continuar obedecendo a lei. Ô, irmão, mas espera aí, agora ficou confuso aqui para mim. Eu não tenho que guardar a lei para ser salvo. Mas eu tenho que continuar guardando a lei? Sim. Olha o que Jó diz no texto de hoje. Jó exclama assim, ó, como o homem pode ser justo diante de Deus? E eu te pergunto, o homem pode ser justo diante de Deus? A questão é absolutamente não. Pelas suas próprias obras, não. Mas o homem pode ser justo diante de Deus? Sim. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Através da justiça de Cristo. Cristo nos imputa a sua justiça. Deus credita a nós a sua justiça. Ele coloca a nosso crédito, a nosso favor a sua justiça. Ele diz assim, agora, filho, que você me aceitou, você não é mais meu inimigo, você não é mais inimigo de Deus. Agora os seus pecados foram perdoados e pagos, porque eu paguei os pecados. Então, porque eu paguei, eu posso te dar esse crédito. Eu tenho crédito na conta para acreditar para você. Você não tem crédito, você está em débito, você está com a sua conta negativa diante de Deus. Então vem Jesus e nos credita a sua justiça, nos imputa a sua justiça. Agora, porque Cristo fez isso, eu olho para Cristo e falo, obrigado, Senhor. Agora eu vou continuar a minha vida de pecado? Seria totalmente incoerente uma coisa dessa. Por isso que agora o cristão continua obedecendo a lei, assim como Wesley fez. Mas por que ele obedece a lei? Por que nós obedecemos a lei? Irmãos, como uma gratidão a Deus. Quando você recebe um presente de alguém, você fica muito feliz, muito contente com aquele presente. O que você quer fazer na próxima oportunidade que você tiver com aquela pessoa? Retribuir o presente. Como forma o quê? De gratidão. O que nós recebemos de Deus? O que é a salvação? É um presente. Por isso que ela é pela graça. Ela não é de graça porque custou muito, mas ela é pela graça, ou seja, eu não preciso pagar porque Cristo pagou. Agora, porque eu não preciso pagar e porque Cristo me salvou, o que eu faço? Amando o meu Salvador. Eu obedeço a lei. Eu me esforço para ficar em harmonia com a sua vontade. Não para ser justo diante de Deus, porque eu já sou justo. Cristo já me tornou justo diante de Deus através da sua perfeita justiça. E agora acontece um milagre na vida do cristão. O cristão então recebe a justiça comunicada, que é a santificação. É Cristo nos comunicando o poder a cada dia, a cada momento, para que possamos viver em harmonia com a sua vontade. Portanto, assim como Jó exclama, o homem pode ser justo diante de Deus somente pela justiça de Cristo. E como Wesley, nós devemos equilibrar a graça e a lei, vivendo uma vida de salvos através da obediência e demonstração disso através das nossas obras, como gratidão e presentes para Deus. Que Deus lhe abençoe, que essa meditação toque no seu coração. E se você gostou, está gostando desses vídeos, divulgue aí nas suas redes sociais, espalhe esse vídeo, ajude mais pessoas a conhecer e compreender um pouquinho mais sobre o plano da salvação através desse livro tremendo, O Grande Conflito. Que Deus lhe abençoe, um grande abraço e até mais.